É um equívoco comum que os principais textos religiosos do cristianismo, islamismo e judaísmo estejam cheios de histórias envolvendo anjos e demônios. Há alguns que são realmente nomeados ou mencionados, mas há outros que nem ao mesmo foram descritos. A maior parte do que sabemos vem de estudiosos religiosos e historiadores que escreveram textos de acompanhamento para essencialmente preencher as lacunas. O que significa que existem vários relatos e discordâncias. Samael é um anjo que é retratado de várias maneiras diferentes e será o tema da discussão de hoje, enquanto tentamos desvendar alguns dos mistérios por trás do que muitos chamam de anjo da morte. Alguns podem se lembrar, no vídeo discutindo Lilith, que mencionamos Samael em relação à queda de Adão e Eva. Esses escritos vêm predominantemente do que é conhecido como o período do Segundo Templo, que durou de 516 a.C. até a cerca de 70 d.C. O Talmud e seus textos circundantes colocam Samael como um membro da hoste celestial, que essencialmente significa o exército de anjos à disposição de Deus. É comum para ele aqui ser referido como chefe de Satanás. Gustav Davidson, em seu trabalho em torno dos anjos, chama Samael de o chefe de Satanás. Agora, Satanás aqui não está se referindo ao próprio Satanás, o diabo ou Lúcifer. É usado Satanás em termos do título, que muitos acreditam significar uma série de coisas, de acusador a inimigo ou conselheiro. É justo assumir aqui que o título está se referindo ao maior problema do homem, que é o pecado. Samael é o principal anjo do pecado. Isso se liga ao papel principal que desempenhou. Samael era conhecido como o anjo da morte, responsável por punir os pecados do homem. Muitos textos pegam isso e comparam Samael a Azazel e Lúcifer. No entanto, nesses exemplos particulares, ele pode não ser um anjo que você deseja encontrar, mas ele continua sendo um servo de Deus. Nos ensinamentos do Rabino Eliezer e vários outros, Samael, em vez de Lúcifer, é o encarregado de assumir a forma de uma serpente e tentar Eva no Jardim do Éden. Chegam mesmo a dizer que Eva foi seduzida por Samael, e assim Caim nasceu, Samael sendo pai. A história difere em relação à serpente. Alguns acreditam que Samael se transformou em uma serpente, e outros apenas que foi capaz de usar a serpente para cumprir suas ordens. Existem algumas variações ainda mais selvagens, onde Samael montou a serpente gigante como um camelo. Em Baruque 3, ou no Apocalipse grego de Baruque, depois de orar por respostas, um anjo é enviado por Deus para escoltar Baruque pelos céus, para lhe dar as respostas que procura. No terceiro céu, ele pede ao anjo que lhe mostre a árvore que desviou Adão. E o anjo disse: é a videira que o anjo Samael plantou, pela qual o Senhor Deus se indignou, e amaldiçoou a ele e a sua planta. Novamente, vemos a noção de que a árvore e o fruto não foram colocados no jardim por Deus. Em vez disso, foi Samael, e dada a reação de Deus, claramente não foi feito a seu pedido. Assim, a queda do homem pode ser atribuída em parte a Samael. Muitos dos textos em que Samael aparece são escrituras hebraicas ou Midrash. No entanto, o Apocalipse grego de Baruque é um livro que muitos acreditam ter sido retirado da Bíblia. Em Roma, no entanto, Samael era visto como um anjo da guarda e uma figura protetora positiva. Nas histórias que juntam Lilith e Samael, vemos ele virar as costas para Deus. E assim começamos a ver a ideia de Samael, ligado aos demônios, tanto quanto aos anjos. Quando Lilith se rebelou contra Deus, ele temeu que Lilith e Samael inundassem a terra com seus descendentes demoníacos. E então Samael foi castrado. No céu, Samael é descrito como despertando ciúmes e criando hostilidade entre a delegação sagrada, fazendo com que os anjos questionem Deus, colocando os ingredientes para uma guerra santa e espalhando a dúvida do ensinamento de Deus, além das fronteiras do céu. Na amarração de Isaque, quando Deus diz a Abraão que ele deve sacrificar seu filho Isaque, Abraão, como seria de se esperar, questiona essa decisão. Lá, para semear as sementes da dúvida e convencer Abraão a desobedecer a Deus, está Samael. Quando Abraão rejeitou a oferta de Samael, ele foi direto para sua esposa Sara
e disse a ela que seu filho Isaque havia sido sacrificado. E essa notícia a deixou transtornada. Há uma história do século XV, onde um cabalista espanhol afirma que ele foi capaz de amarrar Samael. Ele convocou Samael, em nome de Deus, e o amarrou, colocando uma coroa em sua cabeça que dizia: "O nome do teu mestre está sobre ti." Samael, entretanto, enganou o cabalista e conseguiu se libertar. Nesses ensinamentos, existem os Kelipot, que também são conhecidos como a Árvore da Morte, o oposto da Sagrada Sefirot, ou a Árvore da Vida. Eles representam os 10 atributos divinos, enquanto os Kelipot são o oposto. Eles representam o mal e a impureza. Samael é descrito como o chefe dos 10 demônios malignos que se opõem à Árvore da Vida. Se voltarmos à obra de Gustav Davidson, ele divide o nome em 2 partes. Sam significa veneno e El significa anjo, razão pela qual dos muitos títulos dados a Samael, um deles é o veneno de Deus. Samael é o anjo responsável por trazer o veneno da morte para o mundo. Agora isso pode estar se referindo ao seu papel como anjo da morte, ou talvez sua união com Lilith, e a propagação da descendência demoníaca possa ser vista como esse veneno. Quando discutimos os vigilantes, o líder dos vigilantes era o anjo Samiasa. Dada a semelhança de nomes, que muitos acreditam que Samiasa e Samael se referem à mesma entidade. A descrição de Gustav Davidson é a seguinte: nos Segredos de Enoque, ele é o príncipe dos demônios e um mago. Samael tem sido considerado tanto mal quanto bom, como um dos maiores e como um dos espíritos mais imundos que operam no céu, na terra e no inferno. Por um lado, ele é dito ser o governante do quinto céu. Por outro lado, ele é aquela grande serpente com 12 asas que puxa atrás dele, em sua queda, o sistema solar. Papel desempenhado também por Lúcifer. Samael destruirá o sistema solar, ou o mundo, causando essa rebelião angelical no céu. Por mais que Lúcifer seja tratado como um grande dragão, Samael era uma espécie de entidade, de 12 asas. Seja um dragão, uma serpente, ou qualquer outra coisa, isso não está bem definido. Existem algumas passagens que discutem a posição de Samael diante de sua traição. Antes de sua derrota nesta guerra, Samael ocupava um lugar mais alto do que as sagradas criaturas celestiais e os serafins, o que indica um alto nível de importância e confiança por Deus. Mais uma vez, podemos ver que Samael é uma figura que confunde a maioria dos estudiosos, não apenas por estar intimamente ligada a Lúcifer, mas se deve ser colocado no céu ou no inferno. No livro de Baruque, ele foi amaldiçoado e se tornou Satanás. Samael também faz uma aparição no testamento de Moisés. Aqui Moisés se lembra de ter visto 2 anjos, cada um com 5.000 parsangues de altura. Um parsang é o equivalente moderno a cerca de 3 milhas. Contemplar esses gigantes fez Moisés se sentir desconfortável, mas o anjo Metatron, como um favorito de Deus, garantiu a Moisés que não havia nada a temer. Moisés então encontrou outro anjo, mas este era notavelmente maior e diferente de todos os outros anjos. Teria levado 500 anos para cobrir uma distância igual a ele, e do alto da cabeça até as solas dos pés, ele era cravejado de olhos brilhantes. Quando Moisés perguntou quem era, Metatron respondeu: "Este é Samael, que tira a alma do homem." Na crença gnóstica, Samael é referido como o primeiro pecador, cujo nome significa Deus cego, que também se aplica aos seus seguidores, uma comparação direta com o diabo cristão. Aqui, ele aparece como uma serpente com cara de leão. No Alcorão, ele é comparado a uma figura conhecida como Samiri, que também é um enganador e acusador. Antes de olhar para Samael em detalhes, eu sabia que ele era uma figura polarizada e confusa. O anjo que serve a Deus em uma tarefa ingrata contra o pecado do homem. Ou o rebelde que se tornou um príncipe demônio e era temido pela humanidade por outras razões. Eu esperava que até o final disso, eu teria uma resposta mais definitiva sobre quem era Samael. No entanto, como vimos, não é o caso. A maioria dos relatos escritos variam e se contradizem, a ponto de podermos supor que ninguém sabe realmente quem foi Samael e para que propósito ele serviu. Então, para resumir,
Depois de olhar para Samael, posso confirmar que ele é de fato uma figura polarizada e confusa. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo de qualquer maneira.